Imagine ser um escritor. Suas ideias são tão incendiárias, tão perigosas para a ordem estabelecida que, para publicar o seu livro, você precisa organizar uma operação quase secreta. Um plano complexo. Exato. Lançar o livro anonimamente em 4 países diferentes e tudo no mesmo dia. Isso parece roteiro de filme de espionagem, né? Totalmente. Mas foi a estratégia real de Voltaire lá no século XVIII. Hoje a gente vai analisar um momento de virada, o nascimento do mercado literário como a gente conhece. É a transição, né? Isso, a transição. O momento em que os escritores deixaram de depender de patronos ricos para se tornarem profissionais que podiam, pela primeira vez, viver ou, passar muita dificuldade com a própria escrita. E essa transição é o ponto central. Nossa análise hoje se baseia em uma discussão de especialistas sobre as táticas de publicação de Voltaire, que mostram como ele navegou nesse mercado completamente novo e, vamos dizer, caótico. O objetivo é entender como essa mudança deu aos escritores um novo tipo de poder, de liberdade de expressão. Isso, mas também expôs eles a problemas que soam muito atuais, como pirataria, exploração comercial. E o nosso estudo de caso para tudo isso vai ser a história fascinante por trás da publicação de um dos livros mais famosos do mundo, Cândido. Exatamente. Ok, vamos desvendar isso. Antes de mergulhar em Voltaire, a gente precisa entender o mundo em que ele vivia, né? Eu sempre imagino esses escritores do iluminismo em salões, debatendo filosofia, mas a realidade de como eles publicavam e ganhavam a vida era bem diferente. Completamente diferente. Antes do surgimento desse mercado, a literatura era, em grande parte, um produto de luxo, escrita para um público minúsculo, as cortes e o alto clero. Então, para ser escritor, quais eram as opções? Bom, basicamente 3. Ou você já nascia rico e não precisava se preocupar com o dinheiro, ou encontrava um patrono, um mecenas, um nobre que financiava o seu trabalho em troca de prestígio. E de muita bajulação, imagino. Claro. E a terceira via era ter uma ligação com a igreja, que era uma grande produtora e controladora de conteúdo. O que, na prática, significa que a liberdade de expressão era muito limitada. Você não podia criticar seu patrono, nem a monarquia, nem a igreja. Exatamente. Se fizesse isso, sua carreira e talvez sua vida acabava. O patrono não era um investidor anjo, ele era um censor. É nesse ponto que o mercado muda tudo. Muda tudo. O surgimento de um mercado público, de pessoas comuns dispostas a pagar por livros, foi uma explosão de liberdade. De repente, um escritor podia falar direto com o público, sem o filtro de um nobre ou de um bispo. E para alguém como Voltaire, que era um crítico do autoritarismo, isso não era só conveniente, era vital. E ele sentiu na pele o que acontecia quando se desafiava esse sistema. Foi preso na Bastilha 2 vezes. 2 vezes, por ofender a nobreza. E a segunda vez levou ele para o exílio na Inglaterra. O que ele viu lá parece que foi o gatilho para tudo que veio depois. Sem dúvida. O impacto da Inglaterra em Voltaire foi profundo. Ele ficou, sim, impressionado com a monarquia constitucional, que era um contraste enorme com o absolutismo francês. Fascinado pela relativa liberdade de expressão. Mas não foi só isso, né? Não. O que realmente capturou a imaginação dele, o que ele viu como a verdadeira fonte do poder inglês, foi o comércio. Ele escreveu muito sobre isso nas cartas filosóficas. Isso é curioso. A gente pensa em filósofos interessados em governo, em ideias, mas ele se fixou na economia, na Bolsa de Valores. Precisamente, para Voltaire, a Bolsa de Valores de Londres era um templo da liberdade. Ele descreveu maravilhado como homens de diferentes religiões negociavam em paz para obter lucro, enquanto em outros lugares se matavam por disputas teológicas. Ele viu uma riqueza diferente ali. Não era o tipo de riqueza da conquista, como o ouro que a Espanha tirava das Américas. Exato. Ele via algo mais sustentável, mais dinâmico. Ele via o comércio como a força que financiava o poderio britânico. E ele notou um detalhe crucial. Na Índia, por exemplo, quem operava não era a coroa, mas uma empresa privada, a Companhia Britânica das Índias Orientais. Isso. E para ele, um grande defensor da iniciativa privada, isso foi uma revelação. Ele via o poder econômico privado como um contrapeso fundamental contra a tirania dos governos. Era um poder que não dependia do rei. Então ele vê esse modelo de comércio global na Inglaterra e pensa:
eu posso usar isso. É exatamente essa a mentalidade que ele adota. Ele percebe que não está mais limitado a um rei ou a um bispo em Paris. O mundo inteiro podia virar seu público e seu escudo. Amsterdã, Genebra, Londres, o mercado internacional virou a arena dele. Só que era uma arena completamente selvagem. Um verdadeiro velho oeste editorial. Perfeita colocação. Sem regras, imagina. Nenhuma. Não existia o conceito de propriedade intelectual internacional. Os direitos que um autor vendia a um editor em Paris só valiam na França. Se um editor em Genebra pegasse o livro e imprimisse, ele não devia nada a Voltaire. A pirataria era a regra, não a exceção. Era a regra. Esperava-se que qualquer livro de sucesso fosse imediatamente copiado e vendido por outros, sem compensação nenhuma para o autor. E é nesse cenário de pirataria total que a estratégia dele para Cândido, em 1759, se torna revolucionária. Ele não só usou o mercado internacional, ele manipulou o mercado, de uma forma que ninguém tinha feito antes. Ele organizou a publicação simultânea do livro, em janeiro daquele ano, em 4 dos maiores centros editoriais da Europa: Genebra, Paris, Londres e Amsterdã. E todas em francês, certo? Todas as primeiras edições em francês. O detalhe mais importante. A logística disso no século XVIII me parece um pesadelo. A gente está falando de manuscritos enviados por mensageiros, instruções secretas, coordenação de gráficas em 4 países, sem telefone, sem e-mail. Era um feito logístico e estratégico monumental. E a grande questão é, por que todo esse esforço? Tinha que ter um bom motivo. Tinha 2, um defensivo e um ofensivo. O defensivo era se proteger da censura. Ao lançar em 4 lugares ao mesmo tempo, sem um único editor ou local de publicação claro, as autoridades francesas ficavam de mãos atadas. Quem elas iam processar? O editor de Genebra. O de Amsterdã. Diluía a responsabilidade. Genial, né? Criava uma confusão jurídica que o protegia. E a razão ofensiva era puramente comercial. Uma corrida contra os piratas. Exatamente. Ao lançar em todos os principais mercados ao mesmo tempo, ele garantia que as edições dele, as autorizadas, fossem as primeiras a chegar. Ele saturava o mercado com a versão oficial antes que as cópias ilegais pudessem inundar as livrarias. Ele garantia para si a fatia mais lucrativa do bolo, as vendas iniciais. Perfeito. E a própria forma do livro era uma arma nessa estratégia. A publicação de Cândido foi radicalmente anônima. A página de rosto não tinha nome de autor nem de editor. Nada. Normalmente, um livro da época diria publicado por fulano, na loja tal, com o privilégio do rei. Mas Cândido, nada. Era quase uma publicação fantasma. Um samizdat comercial. Ótima descrição. Um conteúdo clandestino distribuído por canais comerciais. O anonimato era, antes de tudo, o escudo legal de Voltaire. Claro que era um segredo aberto. Todo mundo suspeitava que era dele. O estilo era inconfundível. Mas suspeita não é prova. Não é. Enquanto ele negasse a autoria, e ele negou veementemente, ele não podia ser legalmente preso por escrever um livro que zombava da igreja do governo. Peraí, então na França, o anonimato era um escudo para protegê-lo. Mas para o livro ser um sucesso de vendas, as pessoas precisavam saber que era dele. Como ele resolveu esse paradoxo? Ele não resolveu. O mercado resolveu por ele, e de uma forma que ele provavelmente não controlou. A grande virada veio da Inglaterra. Ah, claro. 6 semanas depois do lançamento em francês, a primeira tradução para inglês apareceu em Londres. E o editor inglês, sem medo nenhum das autoridades francesas, estampou na capa, em letras garrafais, Por Monsieur de Voltaire. Que ousadia. Ele simplesmente revelou a identidade. Então o nome Voltaire já era uma marca? Uma grife. Para o público inglês, um autor francês escandaloso, que ainda por cima admirava o sistema inglês, era um argumento de venda irresistível. Precisamente. O mesmo nome que era um risco de prisão na França era um ativo valiosíssimo na Inglaterra. O editor inglês não estava nem um pouco preocupado se Voltaire ia para a Bastilha de novo. Ele queria lucro. O escândalo vendia. E o nome de Voltaire garantia as vendas. Ele até colocou o próprio nome e o endereço da livraria na capa, algo que os editores franceses jamais fariam.
Voltaire jogava em 2 tabuleiros ao mesmo tempo, onde o nome dele era, ao mesmo tempo, seu maior passivo e seu maior ativo. Com uma estratégia dessas, publicando em 4 capitais editoriais ao mesmo tempo, imagino que o retorno financeiro para Voltaire tenha sido enorme. Ele deve ter ficado rico com esse livro. Bom, sim e não. Foi um sucesso estrondoso, mas o sistema era tão falho que ser bem-sucedido não significa o que significa hoje. Ele ganhou dinheiro, mas... Ele lucrou. E lucrou muito, com as edições francesas autorizadas que ele coordenou. A edição de Genebra, por exemplo, vendeu umas 20 mil cópias só no primeiro ano. 20 mil? Pra época isso é um número... Sim, ele ganhou um bom dinheiro com os direitos dessas versões. Mas, o mas é a parte importante. Mas ele não recebeu um centavo da tradução inglesa, nem das inúmeras outras cópias piratas e traduções que surgiram pela Europa nos meses seguintes. Ele era um mestre em jogar dentro do sistema que existia, mas o sistema em si era quebrado do ponto de vista da proteção ao autor. Ele maximizou os ganhos na primeira onda, mas não tinha como controlar as ondas seguintes. Exatamente isso. Fica claro que ele entendia de mercado, de finanças e sabia jogar o jogo. Mas ele também era um homem que não esquecia uma ofensa, né? Tem uma história sobre ele se vingar de um editor dentro do próprio Cândido. Sim, essa é uma das minhas partes favoritas. Voltaire era notoriamente rancoroso. Ele acreditava ter sido enganado por um editor de Amsterdã chamado Van Duren. E o que ele fez? Então, em Cândido, quando o protagonista está no Suriname, ele encontra um escravo mutilado que perdeu uma mão e uma perna. Quando Cândido pergunta quem fez aquela crueldade, o escravo responde: foi o Sr. Van der Dendur, o famoso negociante. Van der Dendur, Van Duren. Não é muito sutil. Nada sutil. Ele imortalizou o editor que o enganou como um comerciante de escravos cruel em um dos livros mais lidos da história. Que vingança! É uma lição valiosa. Nunca jamais entre numa briga com o escritor. Eles sempre vão ter a última palavra. Com certeza. Ele usou uma única linha em seu best-seller para garantir que o nome de um livreiro ficasse para sempre associado à crueldade. Então, no fim das contas, o que a gente tira disso tudo? A história de Voltaire parece ser a de um filósofo que era ao mesmo tempo um empresário de mídia incrivelmente astuto, navegando nesse cenário global novo e desregulado. Isso. Ele usou o mercado como uma arma para lutar pela liberdade de expressão. Mas ele também foi uma vítima da natureza predatória desse mesmo mercado. Ele era tanto o mestre quanto o servo desse novo sistema. A história da publicação de Cândido, então, é mais do que uma curiosidade literária. Muito mais. Ela revela a conexão inseparável e muitas vezes tensa entre sistemas comerciais, tecnologia no caso, a imprensa e a própria possibilidade de disseminar ideias radicais. A estrutura do mercado moldou ativamente o que podia ser dito, como podia ser dito e quem podia ouvir. A estratégia de Voltaire não foi só uma escolha, foi uma resposta necessária à realidade daquele ecossistema. Exatamente. E é impossível não pensar nos ecos disso hoje. A estratégia de Voltaire parece surpreendentemente familiar. Quando a gente vê criadores de conteúdo hoje, em países com censura, usando plataformas globais para contornar o controle estatal, eles não estão, de certa forma, seguindo os passos de Voltaire? A analogia é muito poderosa. Eles estão usando um mercado global para escapar da censura local, exatamente como Voltaire fez. Mas o paralelo não para aí. Tem o outro lado da moeda. Tem o outro lado. Quando essas mesmas plataformas globais controlam os lucros com algoritmos, quando mudam as regras de monetização sem aviso, ou quando o conteúdo é pirateado e republicado em outros lugares sem crédito ou compensação... Será que esses criadores não estão enfrentando uma versão do século XXI da mesma pirataria e da mesma falta de controle que Voltaire conheceu também? Exatamente. Ele lutou para ser o mestre da sua própria distribuição. E essa é, em muitos aspectos, a mesma luta que os criadores independentes enfrentam hoje.